Então, na nossa sobremesa de hoje, nós temos um tema incrível hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Hoje eu quero falar com vocês, quero convidar e quero que vocês sejam muito bem-vindos a esse Pudimcast TDAH Fora da Caixa. Eu, Tatiana Nolasco, mãe do Matheus e da Janaína, quero falar com vocês hoje de como controlar a impulsividade. Sim, como nós podemos controlar a impulsividade dos nossos pequenos. Nesse almoço de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é impulsividade, como nós conseguimos controlar a impulsividade e como é possível nós fazermos isso. Muitas perguntas vêm sobre impulsividade, sobre as questões do que é ser impulsivo, o que é uma impulsão, o que é compulsão. Muita gente confunde compulsão com impulsividade. O que é uma mera impulsão, um ato impulsivo, a diferença da impulsividade por um ato impulsivo. Qual é a diferença de compulsão e impulsividade? Vocês já pararam para pensar a diferença entre impulsão, compulsão, impulsividade? São coisas diferentes, mas que muitas vezes as pessoas confundem, né? Confundem muito quando nós vamos falar sobre impulsividade, sobre impulsão, e às vezes as pessoas pensam que um mero ato de impulsão é a mesma coisa que impulsividade. Outros pensam que compulsão é a mesma coisa que impulsividade. E são coisas distintas. Então vamos começar a explicar um pouquinho o que é a impulsividade. A impulsividade, quando nós estamos falando dos nossos pequenos, e aqui nós estamos tratando mais de crianças, a gente tem que ver várias características dos nossos pequenos para trazer um diagnóstico da impulsividade, certo? Uma das coisas que a gente chama atenção nessas crianças é, por exemplo, quando a criança ela é muito afoita ao falar, isso é um dos exemplos, tá? Ela interrompe a fala, inclusive os adultos, não deixando o próximo concluir o pensamento. É afoita na brincadeira, ela não deixa o outro brincar daquela forma como ele pensou. Ele interrompe brincadeiras, ele quer brincar de uma maneira diferente. Ele é afoito até ao brincar. Isso é uma questão da característica da criança. Vamos trazer para o nosso plano aqui como adultos. Vamos pensar essa impulsividade como adultos. Muitas vezes essa impulsão ela se dá, né, nessa questão do ato de agir de maneira impulsiva, aonde nós temos várias ideias, aonde muitas vezes nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e acreditando, né, que conseguimos realizar muitas tarefas sem uma organização. E aí nós começamos vários projetos de forma ilimitada, sem uma organização de rotina. Isso é uma questão de impulsão, impulsividade. Agora, um ato específico de impulsão. Vamos pensar num ato específico de impulsão que nada tem a ver com a impulsividade. Vamos parar e pensar, né? Você passou pela vitrine de uma loja, né? E isso daí não é compulsão, estou falando de uma mera impulsão comum, cotidiana, que não tem nada a ver com impulsividade. E nós, mulheres, né, vaidosas como somos, vemos aquela blusa linda na vitrine, entramos, precisamos daquela blusa, achamos ela bonita, vestimos o nosso corpo e dizemos assim: ah, vou comprar. Mas se nós não tivéssemos visto a blusa, se nós não tivéssemos entrado na loja, se nós tivéssemos saído da loja e pensado sobre a compra, ido tomar um cafezinho, e mesmo porque nós olhamos o ticket do valor da blusa e ela estava um pouquinho fora do orçamento real do valor, que a gente sabe os valores, né, de compra, e aí a gente começa a analisar que aquele valor não está dentro da realidade de mercado, e aí tu larga a blusa para a lojista e diz assim: eu vou dar uma voltinha e já volto, se eu quiser, vou dar uma pensadinha se eu vou comprar blusa. A lojista sabe que perdeu a venda. Porque você não teve aquele ato de impulsão de fazer a compra, porque o seu sistema límbico, ele é muito proposto a compras nessa impulsão da emoção, né? Isso é normal do ser humano, faz parte. E nesse ato, né, o seu racional pensou e você foi embora.
Agora, se você comprou de imediato, você teve uma impulsão, e às vezes você chegou em casa, você analisou aquela blusa e pensou: "Valia tudo isso, né? Essa blusa ela nem valia o valor que eu paguei. Ah, é bonita, eu gostei, mas eu poderia ter procurado melhor, uma blusa com menor preço, né? Com a mesma qualidade, quem sabe, e gasto metade do preço. Mas foi um ato de impulsão, mas isso não significa impulsividade. E qual a diferença da compulsão? A compulsão é quando isso se torna muito frequente, né? A gente fala de compulsão de compras, compulsão de comida, compulsão vinculada ao álcool, compulsão vinculada às drogas. É quando nós entramos num ato de compulsão frequente ali, fazendo várias vezes aquela situação que aquilo vira o que algo que causa prejuízo à pessoa. Então, por exemplo, a compulsão por compras é algo que ocorre, né, aonde aquilo causa prejuízo. Aí um ato de compulsão. Mas isso não se trata de impulsividade. Então, aqui a gente vai trazer diferenciações para entender a diferença entre impulsividade e compulsão. Tá, mas o que nós podemos caracterizar como impulsividade, então? Por exemplo, a criança ela está lá, ou até mesmo o adulto, né, de maneira frequente, vamos lá, frequência, né? Isso é uma das coisas características que nós temos que entender quando nós estamos analisando o cotidiano. E com frequência a criança consegue sair do sério e ter crises de raiva com muita frequência. Ela não consegue controlar, né, a sua raiva. Por quê? Porque ela tem a impulsividade gera isso na criança, ela explode com muita facilidade. Ela acaba gritando muito, ela acaba causando muitos conflitos, justamente vinculado a essa impulsividade. Então, essas questões a gente precisa fazer uma análise específica das causas e do efeito. Então, são várias características que a gente precisa compreender para poder dizer, bom, isso está vinculado à impulsividade. E na fase infantil, são coisas bem específicas da criança. Porque, assim, ó, a hiperatividade é não parar quieta, não parar em nenhum momento, é não conseguir ficar quieta. Já a impulsividade é essa questão da criança, ela ser afoita ao falar, ela interromper o coleguinha, ela não conseguir controlar a sua raiva, ela explodir com facilidade, ela gritar com facilidade, ela não ter controle das suas emoções. Então, são características diferentes na impulsividade. Ela ter ela não conseguir controlar os seus desejos, ela querer tudo de maneira momentânea, muito rápido. A criança ela é impulsiva, ou seja, ela quer tudo para ontem, tem que ser no momento que ela quer, porque senão ela fica nervosa, agitada. Ela tem uma angústia anterior muito grande. Aí vem a segunda diferenciação importante. A diferença da impulsividade com a ansiedade, que se confunde muito. Porque essa impulsividade na criança vai gerando, de certa forma, uma ansiedade. E aí se confunde essa ansiedade, porque na verdade ela é um reflexo dessa impulsividade de querer aquilo. A criança vai sentindo uma angústia anterior que muitas vezes se confunde com ansiedade. E acredita que a criança é ansiosa. Não, ela é impulsiva, ela quer tudo de momentâneo, tudo para ontem. Então ela interrompe a pessoa, quer aquilo de imediato, principalmente os pais, e os pais ficam acreditando que a criança é ansiosa. Não, ela é impulsiva. Ela tem aquele reflexo do para já, é agora, é hoje. Então, isso são características. E agora, como fazer o controle disso? Tudo isso é explicando as diferenciações para nós entendermos como fazer o controle. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e dizer vamos controlar desta forma, sem entender essas diferenças para poder dizer assim, ó, aqui é a ansiedade que gerou em decorrência da impulsividade, aqui é uma compulsão decorrente da impulsividade, isso aqui é um impulso, não é impulsividade. E agora nós vamos entender, bom, isso é impulsividade, certo? Então, se isso é impulsividade, como eu controlo a impulsividade? E aqui eu trago de novo os dados, e eu vou sempre repetir os dados da nossa Organização Mundial de Saúde e dados do Brasil.
menos de 17% da população brasileira tem diagnóstico de TDAH, que é déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade, sendo que de 4 a 5% da nossa população mundial, inclusive a brasileira, tem sim TDAH. Nós temos um subdiagnóstico de crianças sofrendo do problema sem ter conhecimento que tem o problema. Ou seja, os nossos filhos estão enfrentando dificuldades na aprendizagem, nos relacionamentos, em casa, sendo considerados a criança rebelde, sendo considerados a criança problema, sendo consideradas a criança agressiva, sendo tidos como aquela criança que não tem solução, aquela criança que nunca mais vai conseguir uma boa nota na escola, sendo julgados por professores, julgados por colegas, julgados pelos familiares, tios, avós, todos rotulam a criança como se ela fosse um problema sem solução, sendo que, na verdade, a criança ela tem sim solução, porque o TDAH é uma síndrome, a qual é comportamental, e, na verdade, a partir do momento que nós dizemos assim, bom, essas são as questões da criança, nós vamos aprender como trabalhar os comportamentos da criança e ela vai ter uma vida normal, a partir do momento que seja trabalhada a parte comportamental. Pronto, nós vamos trabalhar habilidades, vamos trabalhar da melhor forma a parte das dificuldades e a criança vai superar os problemas emocionais que ela enfrentou até aqui, decorrente do desconhecimento de tudo que ela vem enfrentando. Por quê? Porque nós temos subdiagnóstico. E isso eu bato na tecla o tempo todo. Pais não têm conhecimento do problema. Os pais não sabem que as crianças têm impulsividade. Os pais não sabem que a criança tem hiperatividade. Não sabem que a criança tem déficit de atenção. Apenas dizem assim: ah, meu filho é impulsivo. Ele é assim mesmo. Isso daí já vem já da família. Claro, é hereditário, só que lá no passado não se falava isso. Nunca vou me esquecer as palavras do meu pai. Ela é jeitosa. Isso aí é assim mesmo. Hoje, quando eu vejo meu filho se bater nas coisas, eu sei que é uma questão de problemas de dimensão de espaço. Que a criança com TDAH tem dificuldade de dimensionar o espaço onde ela anda. Eu tenho conhecimento dos problemas do meu filho. Eu não vou dizer para o meu filho ele é jeitoso, porque quando eu me batia nas coisas, não tinha dimensionamento do espaço aonde eu tinha que passar, porque havia uma porta. E eu, ao visualizar a porta, eu ia passar pelo ambiente, eu não conseguia ver o enquadramento do espaço físico, da dimensionamento. Isso é só um exemplo. E eu me batia, vivia roxa, vivia cheia de hematomas. Eu era tido como, ah, ela é jeitosa, não tem jeito. Isso são coisas que nós viemos enfrentando lá de trás. E aí o que, que acontece? É familiar, óbvio, há uma hereditariedade. E aí a família diz assim: meu pai era assim, meu avô era assim, a criança é assim, não vai ter solução, e isso fica assim. Síndrome de Gabriela, como eu digo. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Então, na verdade, a gente não pode viver eternamente numa síndrome de Gabriela. Nós temos que entender que não. Nós temos que dar um basta, cortar a síndrome de Gabriela e entender que os nossos filhos têm sim como viver uma vida plena, uma vida onde pode sim viver com tranquilidade, com uma aprendizagem plena, aonde o TDAH não vai ser limitante, a impulsividade não vai ser limitante, e nós vamos diagnosticar os nossos filhos, porque o subdiagnóstico é enorme. O conhecimento sobre as dificuldades deles é real. Os índices do IBGE são alarmantes, não tem como negar. Aonde de 4 a 5% da população tem o problema e menos de 20% não tem diagnóstico, é uma realidade. Eu não posso simplesmente fechar os olhos. Não tem como nós fecharmos os olhos para uma realidade. Eu não posso tapar os meus olhos e dizer assim: ah, realmente, o meu filho tem dificuldade, eu não vou fazer nada. Aí eu vou te fazer uma pergunta: qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida hoje?
É a sua conta bancária? É o seu carro? É a sua casa? Para mim e meus filhos, meu marido, minha mãe, minha família. Não importa o patrimônio que eu tiver. Então, a gente tem que dizer que hoje nós vamos tratar deles, cuidar deles, dar valor para eles. E entender como eles funcionam, para que eles não tenham traumas emocionais que vão trazer reflexo lá na vida adulta. Problemas emocionais que vão fazer com que eles tenham que ter tratamento psiquiátrico, internação psiquiátrica, tentativa de suicídio, que é alarmante no Brasil, é alarmante no mundo, por causa de não ter um tratamento adequado lá na infância. Eu sei que eu estou sendo dura hoje, muito dura para um Pudimcast. É a segunda vez que eu estou fazendo isso na hora do almoço, e eu peço desculpa. Às vezes a minha sobremesa, ela tem tipo assim, ó, ela é docinha no início e com aquele doce amargo lá no final. Porque eu falo duras verdades. Infelizmente são realidades, mas é para ver se a gente acorda. Acorda que a gente precisa ter conhecimento real dos nossos filhos. Nós não podemos esperar apenas a análise do psicólogo, a análise do neurologista, pedir que a escola solucione completamente o problema dos nossos filhos, exigir que só a escola faça o papel que é nosso. Eu sempre falo, e eu já falei em vários vídeos, aceite o papel de ser mestre do seu filho. Quando você entender a importância de ser mestre do seu filho, você vai entender que é seu papel mais importante da sua vida. Ser mestre do seu filho é a coisa mais importante que você tem para fazer na sua vida. Não tem nada é mais importante que ser mestre do filho. Eu acredito que não existe nada mais importante que isso. E isso vai fazer com que haja uma diferença não só no hoje, no reflexo da escola do hoje, no acalmar a criança hoje nas relações dentro de casa, no acalmar hoje nas relações da escola, na relação com o amiguinho, com o coleguinha, com o priminho. Não, isso vai trazer reflexos, não é para hoje. Eu tenho certeza que os reflexos eles vêm para o futuro da criança. Lá, quando eles forem trabalhar no emprego, eles vão ter inteligência emocional, eles vão saber como lidar com problemas, eles vão saber como lidar com o chefe, eles vão saber como lidar com tudo. Na sua vida profissional, eles vão entender como funciona, eles vão ser fortes emocionalmente. Não adianta nós termos um QI elevado e não ter inteligência emocional. As emoções têm que estarem preparadas para a vida. Eu duvido, e isso eu tenho uma coisa para dizer, eu tenho certeza. Ninguém passou o que os nossos filhos estão passando nos últimos 2 anos. Porque nós não passamos por uma pandemia de ficar mais de um ano trancado dentro de casa tendo que estudar de forma online. Nós tínhamos escola, nós tínhamos colegas, nós tínhamos professores na sala de aula, dando aula, e nós nunca ficamos trancados dentro de uma casa, apenas com os nossos pais confinados com medo da morte. Duvido. Ninguém passou por isso. Então, o que os nossos filhos estão passando, essa geração está passando, é algo que ninguém passou. E esses traumas dessa geração vão refletir lá na frente. E nós temos que pensar no hoje. Como nós vamos cuidar deles hoje? Como nós vamos tratar a emoção hoje? Como nós vamos conversar com os nossos filhos hoje? Como nós vamos tentar minimizar, porque nós não vamos solucionar. Vamos ser realistas. Como nós vamos minimizar o reflexo disso? E para isso é que eu trago todas sempre as informações nos podcasts, nas lives, em todos os momentos de como nós conseguirmos fazer isso. Sei que hoje eu fugi um pouquinho do tempo, mas vamos voltar, porque senão eu fico aqui e nós vamos embora. Então, nós vamos para o que fazer. Eu sempre digo que nós temos técnicas. E aí eu vou dizer para vocês quais as vantagens, então, de nós usarmos parte dessa técnica. Como nós podemos usar parte dela. E aqui, então, um pedacinho da vantagem que eu vou dar é um pedacinho. Primeira parte. Quando a criança tem impulsividade, ela precisa extravasar essa impulsividade. Através de atividades físicas. Mas vamos ressaltar que algumas atividades são melhores do que outras. Mas nós podemos utilizar outras atividades. Depende daquilo que a criança mais se identifica. Eu sempre digo isso. Veja a maior identificação no esporte com a criança.
E aí nós vamos para técnicas de relaxamento com a criança. Nós temos técnicas de respiração e relaxamento que nós ensinamos no nosso programa. E aí nós temos essas técnicas que a gente diz que são relaxamento para a criança aprender, principalmente quando ela sente que está entrando numa crise de raiva, de impulsividade, para ela conseguir aprender a gerar uma coisa que a gente chama de autocontrole. Por quê? Porque ela vai viver momentos em que o gatilho da impulsividade vai ser acionado, principalmente na escola, no convívio com amigos, nas relações sociais. A criança não vai ter esses gatilhos. E ela vai ter que aprender essa técnica para que ela consiga gerar o autocontrole. Nós, como pais, vamos ensiná-los a fazer isso, certo? E o melhor momento para fazer isso é na infância, porque a partir dali ela vai se autoconhecer. Ela vai se autoconhecer como que ela consegue gerar um estado de autocontrole para que ela não venha a explodir. Porque a criança ela precisa ter esse estado de autocontrole. Vou dar um exemplo meu. O meu hoje está com 13. Sabe o que ele me pediu? Aí vocês vão rir. Agora estou fazendo uma compra na internet. E o neurologista disse: compre que ele precisa. Então, assim, ó, não estou falando as coisas aleatórias aqui, tá? É com a técnica mesmo. Ele quer um saco de boxe, que eu vou ter que instalar no quarto dele, para ficar disponível em tempo integral, porque ele quer socar o saco de boxe pela idade que ele está. Ele está com 13 anos. As técnicas que ele utilizava antes eram outras na fase menor, que a gente sempre ensina todas as fases, né? Mas o que vocês têm que entender? Eles vão mudando de estágio. A criança ela vai evoluindo, conforme a sua idade, ela vai evoluindo. E com isso a gente vai ensinando as técnicas de relaxamento. E uma coisa importante é aplicar de maneira conjunta, pai e criança, né? Agora, por exemplo, nós estamos indo matricular na aula de Muay Thai, eu e ele juntos. Escolher uma atividade para fazer conjunta, mesmo que você faça a sua e ele a dele, e você fazer algo junto com o seu filho, é algo muito prazeroso. Porque é aquele momento que você diz assim, agora eu estou com ele. Por exemplo, nós tiramos alguns finais de semana que a gente vai patinar no gelo. Isso são momentos de identificação que nós temos de conexão, né? Onde nós conseguimos nos conectar juntos, que para eles são momentos únicos, né? Então, entender essa conexão faz a diferença. Não adianta simplesmente nós dizermos assim, vai. Mais uma atividade para pôr na agenda e fazer o checklist de menos um horário para que ele fique vago. Entenda, nós não podemos fazer só um checklist. Além do checklist, nós temos que conectar as nossas agendas às vezes. Tem que ter os momentos dele só com o checklist, mas nós temos que também conectar as agendas em alguns momentos. Se não podemos durante a semana, qual o momento do final de semana? Qual o momento do final de tarde? Qual o dia da semana que tu vai reservar uma hora, né? Vamos pensar, vamos raciocinar, certo? Tudo são técnicas, métodos e relaxamento, como métodos de atividade física. Nós precisamos gerar a endorfina, assim como nós precisamos gerar o relaxamento para diminuir a impulsividade. Porque eu brinco, né, que a impulsividade é como se ela tivesse garrinhas. E a criança, às vezes, ela chega em casa com essas garrinhas aceleradas. Aí, muitas vezes, nós pais também temos a impulsividade. Aí chegamos do trabalho com a cabeça cheia de problemas, porque também o nosso chefe gritou conosco, teve atividade, o trânsito foi lá, aí tu também não tá legal. Aí a criança chegou com aquela garrinha da impulsividade, quando tu viu, bum, conflito armado, né? Virou a guerra, né? Parece, né, que tudo explodiu em casa. Por quê? Porque nós não tivemos o quê? Aquele discernimento. Então, quando a gente tem discernimento das coisas, a gente começa a entender. Bom, vou chegar em casa, vou respirar, vou ligar uma música bacana. A criança entrou, tava com aquelas garrinhas da impulsividade lá em cima. E aí você simplesmente botou uma música, quando tu viu que ele tá totalmente irado. Ah, vem cá, vamos dar uma dançadinha, vai, relaxa aí. Pronto. Baixou aquela euforia da impulsividade, conseguiu já quebrar aquele gelo. Aí conversa, vê o que aconteceu,
sabe? Começa a entrar naquele processo de tirar o foco daquilo que não deveria. Então, tudo isso faz parte do processo. Mas são várias técnicas, eu apenas dei 3 passinhos aqui para vocês. E aí, eu venho dizer para vocês: existe tratamento medicamentoso para impulsividade? Sim. E aí você vai me perguntar, tá, mas e essas técnicas que você está falando, pode-se fazer uso junto com o tratamento medicamentoso? Deve. Aí você vai perguntar, tá, mas eu sou obrigada a fazer uso do tratamento medicamentoso? É uma escolha da família junto com o profissional. Eu falo aqui que existe um profissional habilitado para resolver essa demanda, que se chama um neurologista. Não é o psiquiatra no caso da impulsividade. Vamos esclarecer. Quem resolve a questão da medicação para a impulsividade infantil é o neurologista, após uma avaliação. Então, você vai estar com o profissional verificando qual a melhor medicação para a sua criança. Nós aqui não dizemos que não se faz medicação. O meu filho não faz uso. No entanto, vamos deixar claro, depende do grau que a situação está, depende do grau da criança, da necessidade da criança, e que a família veja a necessidade de uma intervenção medicamentosa, ela pode ser provisória, e aí o neurologista, junto com a família, vai tomar essa posição e essa decisão. Eu não vou dizer sou contra, sou a favor, não aqui não tem uma receita de bolo pronta. É o profissional adequado, o médico, que vai dizer e se faz a intervenção medicamentosa e se dá a medicação. Mas eu brinco, nenhum remédio é uma pílula mágica que soluciona o problema das pessoas. Por isso que nós falamos de todas essas intervenções que nós estamos falando aqui, que são os tratamentos para se fazer com a criança em casa, comportamentais, porque a impulsividade ela é muito mais vinculada à questão comportamental cognitiva, aonde o tratamento com o psicólogo, o tratamento de treinamento de paz, que é o que nós falamos o tempo todo aqui, aonde a questão do fonoaudiólogo, aonde a questão de todas as terapias em conjunto com o profissional do neurologista vão fazer o seu filho ficar bem. Nós não podemos simplesmente tapar os nossos olhos e dizer assim, não, exclui isso e faz só isso. Não, é um conjunto. O conjunto vai fazer com que a realidade da criança mude. E aí nós vamos diminuir aquilo que causa prejuízo, porque nós não podemos negar que toda e qualquer medicação causa efeito colateral. E o próprio neurologista vai dizer isso. E a partir do momento que a criança vai melhorando na parte comportamental, doses de remédio vão sendo reduzidas, o remédio vai sendo adequado à questão da criança, até que ele, como adulto, vá tendo uma vida comportamental adequada para evitar a medicação ou ter uma medicação adequada ao caso em concreto. Porque não se esqueçam, o TDAH ele pode estar vinculado com outras questões, bipolaridade, depressão, ansiedade, uma série de questões. Então, não só o TDAH. E isso a gente tem que entender. E por isso nós não podemos sair dizendo que não se deve estar sendo acompanhado por um profissional e pelo médico. O que nós aqui falamos é a questão comportamental. Como cuidar da criança em casa. Isso nós falamos sempre. São técnicas aprovadas por especialistas americanos, tá? Nós temos pesquisas, né, em Harvard, pesquisas aprovadas por grandes especialistas falando da importância da questão comportamental da família, do treinamento da família para a questão comportamental junto à criança. Nós não estamos falando aqui de questões sem plenamente comprovado racionalmente com pesquisa. Então, a questão comportamental está completamente vinculada ao tratamento. Não se trata apenas com medicação. Ou seja, é medicação, é o psicólogo, é o fonoaudiólogo e o tratamento comportamental da família, que é o que a gente fala aqui, que é o treinamento de paz, que é o Partner Training, que é uma técnica aplicada há muito tempo nos Estados Unidos, que se fala no Brasil de muito pouco se fala sobre isso.
muito pouco se realiza e se fala sobre esse treinamento. E voltando aqui, procurar os especialistas é uma necessidade para o diagnóstico. Por isso que eu falo tanto aqui. Não temos diagnóstico das crianças e precisamos ter o diagnóstico, sim. E aqui é um canal de conhecimento para que você entenda tudo que a sua criança está passando, para verificar se ela tem ou não TDAH, se ela tem ou não impulsividade, se ela tem ou não hiperatividade, se ela tem ou não déficit de atenção. E só o conhecimento vai fazer a transformação da aprendizagem do seu filho, vai fazer a transformação do comportamento da sua criança, vai trazer a transformação da sua vida, porque eu tenho certeza que o relacionamento dentro de casa não está bem. Vocês, como família, estão sofrendo porque sua criança está sendo taxada de uma forma errada. E é isso que nós queremos mudar, para que as emoções delas voltem a ser saudáveis. Bom, nosso pudim cast teve a parte da sobremesa, teve a parte amarguinha lá, digamos que o nosso pudim queimou um pouquinho a calda, né? Porque a gente falou de coisas mais pesadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal!